projeto legislativo regional, agora apresentado pelo Partido Socialista, que cria a Comissão Regional de Proteção à Pessoa Idosa e, como aqui já foi referido, tem, no fundo, pode-se considerar uma réplica daquilo que foi apresentado na Assembleia da República no ano 2002 e que, de facto, nunca foi aprovado nem nunca mais foi sequer discutido. Para além disso, isto é, de facto, um diploma que tenta recriar o modelo das comissões de proteção de crianças jovens em risco. Mas é importante nós olharmos para no fundo, a essência e o objetivo destas comissões. Muitas vezes nós esquecemos, e é importante ir um pouco atrás, perceber a origem destas mesmas instituições, que é uma instituição judiciária, são instituições e órgãos que se substituem muito na área da família dos menores aos próprios tribunais, onde podem tomar medidas, onde podem aplicar medidas, acompanhar e etc. Mas temos que olhar e perceber porque é que isto aconteceu e porque é que isto surgiu no nosso país. As crianças eram vistas, não sei se conhecem esta história das comissões, mas as crianças, efetivamente, no século XIX, eram vistas como seres menores, como ainda é hoje a sua designação. E era importante, de facto, defendê-las, protegê-las, criar, no fundo, legislação que as protegesse de tudo o resto. De facto, começaram a ser sujeito de direitos e começaram precisamente a ser sujeitos de direitos nos Estados Unidos, curiosamente, pertencendo à Sociedade Protetora dos Animais. Que isto é curioso. Obviamente que isto não faria qualquer sentido. E, para combater os maus tratos infantis, não teríamos que tratá-las como seres de direito propriamente dito. Em Portugal, nós, de facto, fomos dos países que fomos pioneiros e que, muito cedo, criamos uma lei de proteção à infância. Logo desde o início, no início da implementação da República. Depois, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Isso sim que veio dar outro fogo, veio dar outra orientação, veio dar outro sustento, no fundo, a olhar para as crianças com plenos direitos e, de facto, em 1976, a Constituição Portuguesa consagra pela primeira vez como direitos fundamentais a infância e a juventude. Em 1991, surgem as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. De crianças e jovens, tinha essa designação, hoje são consideradas crianças jovens em risco, em Portugal, onde foram desenvolvidas por todos os conselhos, as comissões são municipais, onde são constituídas por vários elementos. Tem uma comissão que trabalha de uma forma restrita, tem uma comissão que trabalha de forma alargada e que vai acompanhando todos estes mesmos processos, que ainda há dias foi alvo de notícia, o relatório que há sobre as comissões. Mas mais tarde, e isto já nos anos 90, houve uma legislação que de facto deu outro impulso. A Organização Tutelar de Menores terminou e, para além das crianças começarem a ser vistas como seres plenos de direitos, também começaram, desde os anos 90, a ser considerados de uma outra forma. Ou seja, houve uma lei que veio dizer que era importante proteger os menores, que é a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, e houve uma lei que veio dizer que mesmo estas crianças que, de alguma forma, podiam estar o risco, também pesam o risco. E aí foi criada a Lei Tutelar Educativa, que veio, precisamente, impor medidas, castigos, digamos assim, a estes menores que cometiam algumas infrações. Ora, isto, no fundo, é aquilo que sustenta as criações e sustenta, de alguma forma, e dá legitimidade à atuação das comissões de crianças, jovens em risco. O que eu aqui vejo, e quando eu digo que isto, de alguma forma, tenta replicar essas mesmas comissões, é que em Portugal, neste momento, não existe, de facto, legislação específica que diga respeito à questão dos idosos. Porque os idosos, e aí, um pouco pegando nas palavras do Sr. Deputado Bruno Lee, porque os idosos têm que ser vistos também como pessoas.
independentemente da sua idade. Daí a afirmação de alguma forma, discriminar esta mesma população. Ou seja, eu, se tiver 65 anos, tenho problemas familiares, estou em conflito, preciso de apresentar uma queixa, preciso de denunciar uma situação e não vou ao tribunal, ou não vou ao Ministério Público, ou não vou à polícia, como qualquer cidadão. Eu tenho que ir a uma comissão que criaram para aqueles que são idosos. Olha, isto daí as palavras do Sr. Deputado Bruno Melim, ao considerar que também considero que, de facto, isto é minimizar a situação. Nós temos que olhar para as pessoas, independentemente da sua idade, independentemente dos seus direitos e garantias, mas olhá-la num todo e pensar que ela pode, efetivamente, apresentar queixa onde lhe apetecer, onde lhe for mais conveniente e onde pode, efetivamente, procurar proteção. Contudo, nós não podemos, e nem estamos aqui a bancada do PSD, a minimizar ou, como sempre refere o Sr. Deputado Elvio Jesus, a ir contra aquilo que aqui é apresentado. Obviamente que o PSD considera e acha fundamental que se tenha uma política de proteção do idoso. O idoso tem que ser protegido, atendendo às suas vulnerabilidades, atendendo ao fenómeno do envelhecimento, que traz problemas de saúde, que traz problemas de carência económica, muitas vezes que é associada a uma baixa de rendimentos, porque sabemos que, de facto, a grande maioria dos nossos portugueses reformados e pensionistas têm baixos rendimentos, mas nós de alguma forma, somos a favor, obviamente, que se proteja e que se crie programas de proteção a esta mesma faixa etária. Mas estas pessoas têm que ser vistas como um todo de pleno direito em que têm que decidir pela sua própria vida. Ora, as comissões de proteção de menores tinham um espírito precisamente de que era considerar o menor o inimputável, ou seja, aquele que tinha que existir um organismo que o protegesse, que o salvaguardasse, que, de alguma forma, acompanhasse quando alguma situação não corria bem no âmbito da sua inserção, no âmbito, quer inserção escolar, familiar ou social. Ou seja, proteger os idosos, sim, apoiar os idosos, sim, reforçar os apoios financeiros, reforçar as estruturas, reforçar os programas, apoiar naquilo que é mais premente para que tenham uma vida com dignidade e uma vida saudável, mas não criar mais estruturas, mais comissões que não vão adiantar ao apoio destes mesmos idosos. Mas eu acredito, e até os senhores deputados poderão dizer assim, mas os idosos, hoje, é uma nova realidade e, de facto, há no âmbito da violência, que é considerado violência doméstica, mais situações demonstradas de abandono relativamente aos idosos. É verdade. Nós temos consciência disso. De facto, foi como ainda ontem aqui já discutimos. O envelhecimento traz muito constrangimentos. Viver em solidão é difícil, mas temos que ser nós, todos nós, comunidade, em zelar por isso. E muitas vezes questiono-me e vejo a forma carinhosa, cuidada e até com grande orgulho que as pessoas tratam e lidam com os seus animais. Mas fico às vezes confrontada com situações que eu gostava que as pessoas tivessem o mesmo prazer, o mesmo orgulho em apresentar o seu idoso, em cuidar do seu idoso, em zelar pela sua saúde, em não deixá-lo só e abandonado, como muitas vezes até o fazem em relação aos animais. Não tenho nada contra absolutamente nada e sou a favor da causa animal e sou a favor de que acho que eles têm direitos que nós devemos, pessoas, salvaguardar. Mas é importante que todos nós tenhamos um papel ativo de apoio, de acompanhamento, de cuidado, de solidariedade para aqueles que muitas vezes até estão ali bem próximo. É uma questão de atitude e de proteção com aquelas pessoas que, pelo fator da idade, por si só, já fragilizam. Mas, relativamente ainda à questão da proteção, nós não podemos esquecer. E, Senhora Deputada Sofia, existe em Portugal, e a senhora deputada acho que já falou inclusivamente disto, uma lei, que é a Lei 49 de 2018, que cria o regime jurídico do maior acompanhado,
que protege efetivamente os idosos em algumas situações e que o idoso pode efetivamente, ou o Ministério, ou as entidades judiciais podem efetivamente tentar encontrar uma solução para maior proteção dos idosos. Isto sim está na lei, deve ser de alguma forma procurado, no fundo, ir ao encontro desta mesma lei, quando nós sabemos que podem existir pessoas que na nossa família ou no nosso meio podem efetivamente precisar de maior proteção. E, de facto, esta lei protege efetivamente os cidadãos, ou neste caso em particular, as pessoas que podem estar numa situação de isolamento, de carência ou de abandono. Também, por outro lado, é importante nós percebermos o que é aquilo que se faz e aquilo que os organismos públicos têm desenvolvido. E ainda há bem pouco tempo, relativamente há pouco tempo, foi lançado e foi discutido e foi apresentado o Guia de Cidadania das Pessoas Idosas. O Guia de Cidadania das Pessoas Idosas é algo que faz parte do Plano Regional do Envelhecimento Ativo. De facto, o Plano Regional do Envelhecimento Ativo é um instrumento que o Governo encontrou para trabalharmos as questões da terceira idade, que tem a ver com, no fundo, um plano que é transversal, que implica a saúde, que implica a educação, que implica as instituições, as autarquias, que implica um conjunto de instituições que no terreno podem desenvolver e podem efetivamente criar um trabalho de parceria e em rede com todas as instituições que existem. E, de facto, não vamos pensar só em proteger, não vamos pensar em criar mais uma comissão que até pode constituir uma barreira para procurar ajuda, mas vamos olhar aquilo que existe e vamos tentar aproveitar aquilo de bom que é feito. De facto, o plano está já numa fase de avaliação, o plano já terminou, neste momento a avaliação está feita e acho que é importante nós olharmos para os instrumentos que dali foram produzidos, que foram muitos, eram múltiplos os parceiros, são mais de 20 os parceiros, e este é um bom exemplo de um guia que foi criado no âmbito da parceria e no âmbito do programa que efetivamente diz onde e como que as pessoas idosas podem aceder e têm, no fundo, um guia para a cidadania, que é isso que assim se trata. Não vamos falar em comissões de proteger o idoso, o jovem, o inimputável, o doente mental, vamos sim em proteger e dar dignidade aos cidadãos no seu todo. Muito obrigada.